Olá, bom dia meus irmãos em Cristo Jesus. Estou aí uns 2 dias sem trazer a palavra para vocês, né? Sem trazer o estudo, mas tive algumas coisas para resolver, não pude, tá bom? Mas hoje estou aqui de volta com vocês. Vim trazer o estudo. Nós paramos no capítulo de número 2, né? Do profeta Sofonias, né? Que eu vou falar hoje. Capítulo de número 2 e capítulo de número 3 para encerrar. E aí depois nós vamos entrar com o livro do profeta Ageu, tá bom? Então, se preparem, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todos. É só procurar meu nome aí, Elizabeth Guilhermino, tá bom? Procura o meu nome e se inscreva no canal, você não paga absolutamente nada. No final que você ouvir aqui a palavra, então você compartilha, leva a palavra amiga para alguém, tá bom? É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém. A pessoa vai ouvir, vai se fortalecer na fé, né? Que é um estudo de grande valia para a gente, né? A palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus nas nossas vidas. Aqui eu tô com a minha Bíblia, aqui eu faço o estudo, vou lendo, marco algumas coisas e no final eu faço um esboço e depois eu venho com eu venho sempre com a palavra amiga para vocês. Então, vocês sejam muito bem-vindos, você novo que está chegando e você nova que está chegando, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente, que nós possamos estar sempre juntos aqui, cuidando de conhecer mais ao Senhor nosso Deus. O conhecimento na palavra de Deus, saber de tudo quanto Ele fazia e tudo quanto Ele ainda faz por cada um de nós é de grande importância, tá bom? Deus é sempre bom, Ele sempre nos ajuda. Devemos estar sempre gratos a esse Deus maravilhoso, porque Ele não deixa a gente, de espécie alguma, ficar sozinhos, né? Ele está sempre conosco. Basta que a gente busque, né? Ele está sempre do nosso lado, a gente tem que buscar, orar, clamar o nome do Senhor, exaltar o nome dele como um todo na nossa vida, porque ele tem que estar sempre em primeiro lugar, não é mesmo? Colocamos ele em primeiro lugar e a gente em segundo. Então, devemos buscar a justiça do Senhor. Ele é a nossa salvação, tá certo? Eu vou ler então o capítulo e depois eu venho no final com uma oração para que a gente encerre esse livro do profeta Sofonias. Nós vimos que naquela época, né, a Bíblia explica que houveram 4 Sofonias, cada um com o seu propósito que Deus deu, né? Então, esse aqui foi esse que eu venho falando, é o que que escreveu, né, quanto os acontecimentos da época. Então, vamos lá. Você novo que está chegando, não se esqueça, se coloque aí num lugarzinho bacana, um lugar onde você possa focar, prestar atenção na palavra e depois você compartilha. E não esqueça, convida uma pessoa para participar do nosso canal, tá bom? Convide uma pessoa para vir participar do canal com a gente, tá bom? Essa pessoa vai gostar muito. E você, fazendo isso, você está se tornando um evangelista. Você está se tornando um evangelista. Nós temos que ser um evangelista, levar a palavra do Senhor, buscar pessoas para o reino dos céus, que é o reino de Deus, tá bom? E as pessoas, aquelas que são agitadas, aquelas que são nervosas, aquelas que estão doentes, aquelas que estão com depressão, essas pessoas, elas vão se tornar pessoas mansas e esperançosas na palavra, tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Versículo de número 1 do capítulo 2 diz assim: Congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejada. Antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça e buscai a mansidão. Vamos aqui no versículo de número 7, que fala assim: E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon.
porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Versículo de número 8. Eu ouvi o escândalo de Moabe e as injúrias, palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Versículo de número 10. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarnecerão e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Versículo de número 14. E no meio dela repousaram os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus captéis, assim o pelicano como o ouriço e como o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente e diz no seu coração: eu sou, e não há outro além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos os que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Então aqui nós vimos que houve uma ameaça a diversas nações. E com certeza, em seguida, vem um castigo. E aí diz assim, capítulo de número 3. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio delas. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Versículo de número 6. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Versículo de número 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Versículo de número 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque não tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu Monte Santo. Versículo de número 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. E aí, aqui ele já está falando todo o castigo, tudo aquilo que iria acontecer, né, quanto à rebeldia daquela cidade. Aqui ele está falando da cidade de Jerusalém. O Altíssimo agia com o seu povo, ele agia como um pai, de forma que todos pudessem entender que eles estavam errados. Eram pessoas rebeldes, arrogantes, invejosas, pessoas que furtavam, pegavam o que não pertencia a eles. Eram pessoas que, fora todas as coisas erradas que fazia, estavam longe do Espírito de Deus. Não buscavam estar na presença do Pai. Então, logo eles precisariam se arrepender. E Deus viria, então, com uma promessa, caso eles se arrependessem, eles se tornariam pessoas alegres. E aí, todos viveriam em obediência, né, buscando a estar na presença do Pai. E aí diz assim, quanto
aquelas pessoas que fossem fiéis, que voltassem para o Senhor, que buscassem a Ele. Diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Aqui ele já estava falando que aqueles que fossem fiéis, os remanescentes, teriam então vitória, né? Seriam pessoas onde Deus daria alegria e o júbilo da salvação. Prestem atenção. E aí diz assim, ó, o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Cantar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, e esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. No versículo 11 fala assim, ó: naquele tempo vós farei voltar, naquele tempo vós recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então aqui havia uma promessa. O juízo de Deus seria distribuído, né, por todos. Ele principalmente os inimigos, os seus inimigos. Deus faria com que eles fossem destruídos. Aqui ele foi bem claro quando ele disse que o Senhor teu Deus está no meio de ti. E ele salvará aqueles que são justos, aqueles que andam no caminho certo, na presença do Pai. Então o Altíssimo, ele não deixou o seu povo. Ele não deixou o povo dele, que era fiel, ser destruído, mas ele entrou com juízo contra os inimigos, tá certo? Então, nós devemos prestar bem atenção nisso, porque assim como naqueles dias aconteceram essas coisas, nos nossos dias também andam acontecendo coisas terríveis. Existem pessoas de todo tipo nessa face da terra, né? E alguns são mais fragilizados, são pessoas que são realmente fiéis, são pessoas que buscam estar na presença do Pai, que ouvem a voz da fé, né? A voz da fé qual é? A voz do Senhor, a voz da palavra do Senhor que está aqui na nossa vida. E quando nós ouvimos a palavra, nós nos fortalecemos. Deus sempre ele traz para a gente a força e a coragem de a gente continuar. Nós não podemos desanimar, nem desobedecer. Se você andar em obediência, em disciplina com o Pai, Ele com certeza te trará o melhor dessa vida. Pode passar o que passar, aconteça o que acontecer, mas Deus vai estar sempre presente, te auxiliando, te enchendo de força para você prosseguir. Você tem que crer, você é um soldado do Senhor. Aquele que é um soldado criado por Deus, que tem fé, ele não abandona o caminho do Pai. Ele segue em direção ao caminho do Pai, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer coisa. Ele quer crescer. Essa pessoa quer crescer, quer se encher de fé, quer que o seu espírito venha a ser renovado todos os dias. Nós devemos pedir renovação de espírito a Deus todos os dias, para que Ele venha entrar com a força dEle, com o poder dEle, para nos fazer caminhar com ânimo, com força, com coragem, né? Mas sempre fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Sendo justo, não sendo uma pessoa invejosa, não sendo uma pessoa que pega o que não pertence a ela, não sendo uma pessoa arrogante, né? Soberba. Existem muitas pessoas soberbas que querem dizer que são melhores que o outro, porque na realidade essa pessoa precisa conhecer mais a Deus, ser uma pessoa mais humilde e buscar estar na presença do Pai. A insatisfação de Deus com os filhos dele é quando eles não obedecem. Então Deus fica insatisfeito,
né? As pessoas hoje em dia eles não levam fé na palavra do Senhor. Por quê? Porque o mundo vem mostrando tantas coisas que parecem ser maravilhosas, né? Muitas coisas que parecem ser maravilhosas, mas que levam a pessoa para o caminho da perdição. Muitos se perdem em drogas, em roubos, prostituição, né? Então, por quê? Porque não buscam estar na palavra do Pai. Deus fez o mundo com muitas coisas lindas. Nós temos aí a natureza que é maravilhosa, né? Temos os animaizinhos que pra gente amar, cuidar, né? Os gatinhos, os coelhinhos, né? Os cachorros, né? São animais, muitos animais domésticos que nós devemos amar. Existem os outros também, selvagens, mas aí vivem lá na vida deles, né? Na floresta, onde for, no campo, né? Onde for. Então, Deus, ele quer ver o seu povo alegre, ele quer ver que a gente venha permanecer com ele em retidão com o Pai, porque ele sempre chama o seu povo, ele chama o seu povo aqueles que querem andar no caminho dele. E muitos ele dá um propósito, todos nós temos um propósito e ele dá uma missão para cada um de nós. E nós devemos cumprir a missão do nosso Deus, né? Devemos cumprir aquilo que Deus quer para as nossas vidas, tá certo? O Altíssimo, ele nunca deixa os seus filhos, ele está sempre do lado, ele coloca anjos guerreiros para cuidar dos seus filhos, e quando não, esses anjos, né, estão ali, eles permanecem em volta da gente, mas quando há algum contra-ataque, né, do inimigo, ele então vem com toda a força dele, envia todos os anjos guerreiros, né, os anjos de batalha mesmo, de guerra, e ele entra junto na batalha e nos concede a vitória, porque Deus é lindo, ele é bom em todo tempo nas nossas vidas. Em todo tempo, Deus, ele é bom, tá certo? Então vamos lá para a nossa oração. Hoje nós terminamos o livro do profeta Sofonias. Amanhã eu venho com vocês com o livro do profeta Ageu, tá bom? Que ele vai vem contando sobre muitas repreensões, né? Repreensões que Deus faz com o povo, né? Ele vai mostrando aquilo que ele acha que é correto. Ele usa os profetas para fazerem isso, para trazer a palavra de repreensão ou mesmo de fé, para que a pessoa venha se corrigir, né? Então, preste atenção. Eu vou agora ler a oração do livrinho, aquele livrinho que eu falei para vocês que eu tenho aqui. É um livrinho antigo, que eu já tenho há muitos anos, mas é de grande importância, nos ensina a orar, tá bom? Então diz assim, ó, prestem bem atenção, se você quiser copiar a oração, copie, tá bom? Se você não quiser, você repita comigo e coloca ela dentro do seu coração, tá certo? Coloca ela dentro do seu coração para você se fortalecer, porque o Senhor nosso Deus, ele sempre nos auxilia, nos consola, nos dando força para a gente seguir, tá bom? Então vamos lá. Senhor, ajuda-me a lembrar de te dar graças em tudo, certa de que sempre estás no controle. Sei, quando eu atravessar as águas, estarás comigo e os rios não me encobrirão. Quando andar através do fogo, não me queimarei, nem as chamas me deixarão em brasas. Peço que tu, ó Deus da esperança, me enchas de alegria e paz, para que eu transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque enviaste o Espírito Santo para ser meu consolador e auxiliador. Ajuda-me a lembrar-me disso nos momentos mais difíceis de minha vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós já te agradecemos. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu Senhor o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Quero ler um versículo rapidinho para vocês e nós vamos encerrar, tá bom? O versículo de número 5 e 10 do capítulo 1, primeiro capítulo 1 de Pedro, tá? Diz assim, ó: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e o porá sobre firmes alicerces. Deus, Ele quer sempre nos colocar num alicerce firme, numa rocha firme. Ele é a rocha firme, Ele é a verdade, Ele é tudo que nós precisamos, tá? A verdade está em Deus. Siga na palavra do Senhor que você vai vencer. Tudo se tornará melhor na sua vida, tá bom? Um bom dia para vocês, que Deus os abençoe grandemente, permaneçam firmes, vamos continuar orando, vamos continuar no nosso estudo, até que a gente venha encerrar o Velho Testamento e iniciar uma nova história. Nós vamos iniciar com o Novo Testamento, assim que a gente terminar aqui o livro de todo o Antigo Testamento, tá bom? Bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Ó, coraçãozinho para vocês. Amo todos vocês. Obrigado por estarem aqui presente comigo, tá bom? Um grande abraço. Tchau.